Muito bem, é um prazer estar aqui com você e eu quero, antes de tudo, dizer para você que esse vídeo é especialmente para você que tem visão, que quer vencer na vida, quer fazer a diferença. Eu lancei há um tempo atrás esse livro e eu estarei nesse vídeo colocando à sua disposição o conteúdo do livro. Tem aqui o título 20 atitudes de pessoas bem-sucedidas e os 7 passos para vencer. Assista com atenção. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir, com certeza vai ajudar você, tanto a nível profissional como emocional, ou seja, em muitas áreas da sua vida, você vai receber uma direção, porque toda pessoa que tem direção, ela vai para frente e alcança a vitória. Eu quero começar então a leitura deste livro e vou falar hoje sobre 20 atitudes de pessoas bem-sucedidas. A primeira atitude, definir. Eu vou ler para você. Pessoas bem-sucedidas não definem sucesso apenas em termos monetários. A maioria das pessoas bem-sucedidas define o sucesso como felicidade, paz de espírito e ajudar os outros a realizarem também os seus objetivos. Sabem que o dinheiro é uma ferramenta, ou seja, o dinheiro é útil para ajudar a cumprir os compromissos e também para proporcionar uma vida digna. Em outras palavras, a primeira atitude é a pessoa definir aquilo que ela deseja no coração. Quando você tem uma definição, você já está dando o primeiro passo para o sucesso, para ter vitória. Essa é a primeira atitude de uma pessoa bem-sucedida. Definir é ter uma definição. Segunda atitude de uma pessoa bem-sucedida, planejar ou planear. Eu vou ler para você. As pessoas bem-sucedidas sabem que para se dar bem no trabalho e para ter sucesso, precisam ser disciplinadas e têm de gerenciar bem o seu tempo. Para isso, planejam seus dias com antecedência, o que precisa ser feito e em que ordem. Essas pessoas garantem que não vão deixar passar nada em branco, como também otimizam seu tempo. Ou seja, a pessoa bem-sucedida, a segunda atitude é o planejamento ou planeamento. Ela planeia aquilo que ela vai fazer durante a semana, durante o mês, durante o dia, e ela segue ali aquela ordem criada por ela, para ela então chegar à sua vitória. Então a segunda atitude de uma pessoa bem-sucedida é o planejamento ou planear aquilo que precisa. Terceira atitude de uma pessoa bem-sucedida, crescer. Diz assim, as pessoas bem-sucedidas não definem a perfeição como seu objetivo final. Para as pessoas bem-sucedidas, buscar a perfeição é desperdício de tempo e energia, pois a pessoa passaria a maior parte do tempo procurando erros para consertar. De um ponto ao próximo, as pessoas bem-sucedidas conquistam cada meta com o crescimento na mente e ela busca o crescimento. Ou seja, toda pessoa bem-sucedida, ela quer crescer, mas ela sabe que vai precisar lutar, vai precisar se esforçar para chegar ao crescimento desejado. Quarta atitude de uma pessoa bem-sucedida. Pessoas bem-sucedidas escolhem as pessoas certas. Preste atenção agora. As pessoas bem-sucedidas não se cercam de pessoas pessimistas, pessoas que ficam reclamando de tudo e que dão desculpa para tudo. Pessoas bem-sucedidas, elas evitam pessoas negativas.
Porque quanto mais tempo a pessoa passa com pessoas negativas, mais energia ruim ela recebe. Os bem-sucedidos preferem pessoas positivas, motivadas e inspiradoras. Ou seja, você agora vai ter que avaliar quem está ao seu lado. Porque pessoas negativas irão atrapalhar os seus projetos, seus objetivos. Elas irão reclamar, a energia delas vai atingir você se você não ter cuidado. Porém, a pessoa que é bem-sucedida, ela está cercada de pessoas com a mesma visão. Pessoas positivas, determinadas, corajosas, que sabem o que querem. Então, essa é a quarta atitude de uma pessoa bem-sucedida. Ela se afasta de pessoas negativas e procura as pessoas certas. Vamos ver agora a quinta atitude de uma pessoa bem-sucedida. Diz assim, ver além. Pessoas bem-sucedidas enfrentam dificuldades ou obstáculos enxergando um desafio a ser superado, como outros que foram vencidos no passado. As pessoas bem-sucedidas acreditam que com essas experiências vão se tornar mais inteligentes, experientes e mais fortes. É interessante isso. A pessoa bem-sucedida, quando enfrenta um problema, ela vê além. Ela não está olhando para o problema. Ela está olhando como a oportunidade que ela vai obter enfrentando aquele momento difícil, porém, é um momento de ensino, porque ela vai ter experiência, vai dar a volta por cima e vai vencer. Vamos ver agora a sexta atitude de uma pessoa bem-sucedida: aproveitar as oportunidades. Elas não se deixam abater pelas dificuldades. Os bem-sucedidos consideram a dificuldade como parte do crescimento e uma oportunidade para aprender a progredir. Elas acreditam que, por mais que enfrentem dificuldades, vão se levantar e seguir em frente, mais fortes do que antes. Ou seja, a pessoa bem-sucedida, ela aproveita as oportunidades que surgem para lutar e para dar a volta por cima e seguir em frente. É o que você tem que fazer. Sétima atitude de uma pessoa bem-sucedida: ela se anima, ou seja, ela tem ânimo. Pessoas bem-sucedidas não se deixam abater por problemas. Se você deixar que os problemas pesem em sua vida, não vai ter nada além de estresse, e essa é a melhor maneira de arrumar mais problemas. Diante de um problema, em vez de se concentrar nele, você deve se concentrar em suas ações e no que pode fazer para melhorar a situação. Mudando o foco dessa maneira, você se sentirá melhor e vai achar melhores soluções para o problema. Então, a sétima atitude de uma pessoa bem-sucedida é ter ânimo. Você precisa se animar se você quer chegar ao seu objetivo. Oitava atitude de uma pessoa bem-sucedida: ela se valoriza. Elas não permitem que julgamentos dos outros afetem sua autoestima. Os bem-sucedidos não se deixam que sua autoestima ou eles mesmos sejam atrapalhados pelas palavras ou julgamentos dos outros. As pessoas bem-sucedidas sabem o que valem e quais são os seus valores, sabem o que querem da vida, o que procuram e têm regras próprias para fazer isso acontecer. Elas não dependem de aprovação externa e não precisam que os outros provem o seu valor. Ou seja, a pessoa bem-sucedida, ela se valoriza. Ainda que todo mundo critique, julgue, condene, humilhe, o bem-sucedido,
ele se valoriza. Você tem que se valorizar, porque você é uma pessoa bem-sucedida. Nona atitude de uma pessoa bem-sucedida: assumir. Ou seja, a pessoa bem-sucedida, ela assume. Vamos ler. Elas não dão desculpas. Pessoas bem-sucedidas se responsabilizam por seus erros. Se as coisas não acontecem de acordo com os planos ou algo dá errado, elas assumem a responsabilidade e consertam o problema. Pessoas bem-sucedidas estão determinadas a atingir seus objetivos todos os dias e perseveram até conseguirem. Ou seja, a pessoa bem-sucedida, ela assume a responsabilidade daquilo que precisa ser feito para melhorar, para mudar, para crescer, para mudar, para revigorar suas forças e para fazer com que ela vá para frente nas suas decisões, vitórias e conquistas. Vamos agora para a 10ª atitude de uma pessoa bem-sucedida. A 10ª atitude: se alegrar com o semelhante. Elas não invejam o sucesso dos outros. Pessoas bem-sucedidas acreditam que todos são capazes de ter sucesso. Elas acreditam que quanto mais bem-sucedidas forem, melhor será o mundo. O sucesso alheio não provoca inveja, e sim inspira e motiva. A pessoa bem-sucedida, ela não inveja ninguém. Pelo contrário, ela admira e se inspira para fazer algo semelhante ou até melhor para a melhoria da situação. 11ª atitude: apoiar. Diz assim, as pessoas bem-sucedidas não ignoram as pessoas que amam, por mais que o trabalho seja para os bem-sucedidos muito importante, ele nunca será mais importante que as pessoas queridas da família, amizades ou eles próprios. O sucesso verdadeiro começa dentro de cada um. O amor e o apoio das pessoas queridas são significativos e podem ser tremendamente úteis para quem quer ser bem-sucedido. 12ª atitude de uma pessoa bem-sucedida: ter prazer no que faz. Elas não se esquecem de se divertir. O trabalho pode ser cansativo. As pessoas bem-sucedidas sabem que trabalhar sem motivação não faz sentido. O trabalho tem de ser prazeroso. E a maneira de conseguir isso é fazer algo de que se goste e ter equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. As pessoas bem-sucedidas sabem que é importante descansar o suficiente, além de separar tempo para relaxar e ter lazer, a fim de ter uma performance 100% nas suas atividades. Pessoas bem-sucedidas têm prazer no que fazem e pessoas bem-sucedidas, elas apoiam aqueles que amam, como nós lemos outrora. 13ª atitude de uma pessoa bem-sucedida: se cuidar. Pessoas bem-sucedidas não esquecem da saúde. Atenção nesse tópico. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas sabem que boa saúde significa cabeça tranquila, mente motivada e corpo energizado. Tudo isso é preciso. Tudo na vida começa com boa saúde e tudo pode ser melhor quando a saúde vai bem. E é verdade, a pessoa com saúde, ela consegue projetar, fazer aquilo que está na sua mente e aquilo vai se tornar uma realidade.
cuide da sua saúde. Tenha cuidado com vícios, com perdas de noites. Ou seja, você tem que olhar pela sua saúde para que você possa ter um bom desempenho na sua atividade. 14ª atitude de uma pessoa bem-sucedida. Elas sabem o que querem. Diz aqui, pessoas bem-sucedidas não escolhem objetivos de qualquer maneira. As pessoas bem-sucedidas sabem exatamente o que querem da vida. Sabem quais são seus sonhos e estão determinadas a conquistá-los. Quando você tem clareza do que quer da vida, fica fácil fazer os planos e traçar uma rota até seu destino. Resta apenas cumprir o projeto, nunca desistir e nunca se distrair. Com um objetivo de vida claro, você consegue avaliar onde está e quanto falta para atingir seu sonho. Em resumo, ter um objetivo e um sonho é metade do caminho. Então, pessoas bem-sucedidas, elas sabem muito bem o que querem, o que está dentro do coração. 15ª atitude de uma pessoa bem-sucedida. Elas têm certeza. Diz assim, elas não falam da boca para fora. Pessoas bem-sucedidas não só falam, mas elas fazem e garantem que o que disserem vai se tornar realidade. Elas executam, elas implementam, elas são confiáveis e agem na coragem e determinação. 16ª atitude de uma pessoa bem-sucedida: seguir em frente. Elas não se permitem ser vítimas. Pessoas bem-sucedidas não se permitem ser vítimas das ações de outras pessoas. Elas são inteligentes o bastante para sair de perto de pessoas ruins e de situações problemáticas. Elas não guardam rancores e não pensam em vingança. Elas sabem que a única maneira de serem felizes é deixar para lá e seguir em frente, para que venham as coisas boas da vida, pois sabem que não vale a pena viver a pensar na maldade dos outros. O bom é viver na bondade da vida, com vitórias e realizações. É muito forte isso. 17ª atitude de pessoas bem-sucedidas é superar o passado. Elas não ficam presas no passado. Pessoas bem-sucedidas não sofrem com o passado. Se você vive no passado, nunca vai estar feliz no presente, especialmente se seu passado foi doloroso. Seja consciente e viva no presente, pois pensar no passado vai te atrasar, mas pensar no futuro vai te esforçar no presente e fazer a sua vida avançar. É interessante isso. O passado é um peso, ficou para trás. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você vai precisar ir para a frente, aproveitar o presente, se preparando para o futuro. 18ª atitude de uma pessoa bem-sucedida: elas encaram mudanças. Pessoas bem-sucedidas não resistem às mudanças. Planos, estratégias e táticas, tudo isso pode mudar com o tempo. As pessoas bem-sucedidas aceitam essas mudanças sem frustração nem resistência. Elas se adaptam e se ajustam porque acreditam que não existe um caminho fixo para o sucesso, mas sim circunstâncias que trarão experiências de lutas com vitórias. É o que você tem que fazer, se preparar para mudanças que podem surgir a qualquer momento. 19ª atitude de uma pessoa bem-sucedida: buscar e aprender. Elas nunca param de aprender.
Não importa a idade, elas estão sempre aprendendo, pois acreditam que ninguém sabe tudo. A inspiração pode surgir em qualquer lugar e a qualquer hora. Portanto, não haja como um copo cheio. Em vez disso, haja como um copo meio cheio, para que sempre tenha espaço para aprender algo novo. É o que você está fazendo agora. Separou tudo para receber conhecimento, uma direção, para ser uma pessoa bem-sucedida. Vamos agora para a 20ª atitude de uma pessoa bem-sucedida. A 20ª atitude é agradecer. Elas não terminam seus dias sem se sentir gratas. As pessoas bem-sucedidas se sentem gratas pelas coisas da sua vida, grandes ou pequenas. Elas demonstram apreciação por quem as ajudou. Agradecem as pessoas que as apoiam e estão ao seu lado. São gratas pelo que têm na vida, em vez de olhar para o que não têm. As pessoas bem-sucedidas se sentem simplesmente felizes e gratas por estarem vivas, por estarem cercadas de pessoas que a amam, por fazerem o que amam. E esse é o segredo para começar o dia com energia positiva e paz de espírito. Então você recebeu aí as 20 atitudes de uma pessoa bem-sucedida. Como eu falei no início, o livro foi lançado e diz aqui as 20 atitudes de pessoas bem-sucedidas. E agora vamos falar disso aqui, os 7 passos para vencer. Você recebeu 20 direções de atitudes de pessoas bem-sucedidas. E agora você vai receber os 7 passos para vencer. O primeiro passo para vencer é confiar em Deus. A pessoa que deseja obter vitórias precisa ter compromisso e confiança em Deus, pois Ele tem todos os recursos que precisamos para alcançarmos as vitórias. O esforço é também muito importante para aqueles que querem triunfar. Acredite que você é capaz e lute com toda a força que tem sem desanimar, pois momentos difíceis todos enfrentamos, principalmente quando a pessoa tem objetivo na vida. Não abandone, portanto, a sua confiança. Ela tem grande recompensa. Ou seja, o primeiro passo é confiar em Deus. O segundo passo, perseverar. Muitos obstáculos surgirão no caminho daqueles que querem vencer. Porém, o que vai manter a pessoa na direção certa é o objetivo da palavra de Deus no seu coração. A perseverança é a ponte que dá acesso à vitória desejada. Por isso, você deve continuar seguindo em frente, sempre na fé, confiando que o Senhor Jesus iluminará seus caminhos e guiará os seus passos. Esse é o segundo passo, perseverar. Terceiro passo, lutar. Você precisa lutar contra qualquer situação de cabeça erguida. Os problemas surgem para tentar derrotar quem quer vencer. Deus está do seu lado para te dar vitória. Por isso, lute, não desista e creia que a vitória virá. Quarto passo, abandonar. Preste atenção nesse quarto passo. Tudo aquilo que for prejudicial para você e para a sua saúde deve ser abandonado. Cuidado com as falsas amizades que só se aproximam de ti para obterem algum proveito. Não se envolva com coisas que possam prejudicar a sua vida, tipo vícios, más companhias, enfim, tudo que você perceber que seja negativo, sejam pessoas ou coisas, afaste-se, busque a presença de Deus para a sua vida e seja uma pessoa livre e abençoada. O quinto passo de uma pessoa bem-sucedida
é aproveitar. Diz assim, você precisa se concentrar no seu objetivo e não desistir diante das barreiras. Aproveite as oportunidades que surgirem, desde que essas sejam boas e honradas. Faça a sua parte com dedicação e aquilo que você deseja, no momento certo, vai acontecer. Tenha cuidado com a ansiedade, ela atrapalha, porque faz a pessoa pensar muito em algo que por vezes pode não acontecer e a pessoa depois se sente frustrada. Viva um dia de cada vez, pensando positivo, meditando na palavra de Deus e então a vitória virá. Sexto passo de uma pessoa bem-sucedida: amar a Deus. Deus deve ser o primeiro da sua vida. Ele deve estar na frente de tudo. Deus deve ser o mais importante. Não estou dizendo que você vai rejeitar família, trabalho, coisas. Não é isso. Apenas estou dizendo que Deus deve ser o mais amado, pois é através de Deus que a sua família e seu trabalho recebem a bênção e, consequentemente, você torna-se uma pessoa abençoada e vitoriosa. E o sétimo e último passo: seguir em frente. Presta muita atenção agora. Muitas pessoas estão querendo ver você fracassar, até querem atrapalhar a sua vida. São pessoas possuídas pela inveja e raiva por saberem que você sempre vence. Mas não se preocupe com isso, pois Deus está vendo tudo. Ele fará justiça na sua vida e todos verão a vitória que você receberá. Siga em frente, não perca tempo com mágoas, ressentimentos, não queira vingar-se. O tempo passa e você vencerá, pois Deus está contigo. E para finalizar, eu quero deixar aqui algumas frases para você. Presta muita atenção. Ninguém vai invejar sua oração, seu jejum, seu esforço, sua renúncia e seu sofrimento. Mas certamente terão inveja da sua colheita e do seu sucesso. Todos querem nossas medalhas, mas ninguém quer nossas cicatrizes. Quando você dá a Deus o lugar devido em sua vida, Ele te coloca em destaque, não porque você seja uma pessoa merecedora, mas porque onde Deus está, Ele abençoa. Mesmo que você seja uma boa pessoa, haverá sempre alguém que pensa o contrário. Na maioria das vezes, são aqueles que quiseram te passar por cima e não conseguiram. As pessoas são livres para fazerem suas escolhas, mas também precisam ter consciência que colherão os frutos das suas escolhas, sejam as escolhas boas ou más. Aí eu venho aqui perguntando: como está a sua vida? Reflita nas ações praticadas e tenha uma atitude diferente. Ou seja, você acabou de receber a direção contida neste livro. As 20 atitudes de pessoas bem-sucedidas e os 7 passos para vencer. Eu tenho certeza que você recebeu uma direção. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também serão ajudadas com essas direções. Eu fico por aqui com a minha participação e que Deus abençoe, ilumine e abra seus caminhos de forma grandiosa e muito especial. Um forte abraço e que Deus lhe abençoe.